Queridos alunos! A aula de hoje está imperdível. Olha, hoje no programa nós teremos aqui várias atrações. Você vai poder entender os dois lados do pensamento de um homem e de uma mulher. Você vai saber também a importância dentro da nossa aula, onde nós orientamos os casais, os noivos, namorados, os solteiros, e vamos orientar você hoje no programa. Abrimos um espaço aqui para falar com aqueles que precisam de uma direção e de ajuda acima de tudo, né? Vamos ver um pouquinho do que vai acontecer então? No programa Escola do Amor de hoje, uma pesquisa realizada por um site de relacionamentos com aproximadamente 35 mil pessoas comprovou que boa parte das mulheres se oferece para dividir a conta, mas na verdade é apenas para testar o homem. Conta é minha. Fecha. E vamos discutir quem deve pagar o quê. No começo, o homem. Por quê? Faz a diferença? Faz toda a diferença. E no Laboratório do Amor, coisas pequenas que tomaram grandes proporções na vida de Alex e Joelma. Eu acho assim, quando a gente é casado, a gente tem que desabafar com a pessoa, ou não é? Não é, que nem eu já te falei, eu sou mais de ouvir, não sou mais de falar. No estúdio, a história de pessoas que encontraram a solução para as despesas em um relacionamento a dois. Não saia daí porque a aula já começou. Quando o assunto é quem paga ou deve pagar a conta, no encontro há muitas controvérsias. Existem aqueles que são machistas e acham que deve arcar com as despesas ou simplesmente decidem pagar a conta por um ato de cavalheirismo. Há também as feministas que não aceitam que o homem pague e querem dividir. Muitos casais optam por rachar o valor por mera educação ou companheirismo. Mas quando o homem acha que a mulher deve pagar a conta e ela, por sua vez, acha que esse é o papel dele, aí a coisa fica feia. O assunto é pauta nas rodas de conversas femininas e masculinas, mas ainda há dúvidas. Afinal, quem deve pagar a conta, principalmente no primeiro encontro? O que você acha? Sobre a comida ou você? Os dois. Ela está deliciosa. E eu ainda estou decidindo. Uma pesquisa realizada por um site de relacionamentos com aproximadamente 35 mil pessoas comprovou que boa parte das mulheres se oferece para dividir a conta, mas na verdade é apenas para testar o homem. Vamos conferir os resultados. Quando perguntado sobre quem deve pagar o quê, 70% dos homens responderam que eles devem pagar, pois é questão de educação. 16% deles disseram que se oferecem, mas esperam que a mulher também se ofereça. 10% prefere dividir na base de direitos iguais. 14% diz que paga apenas quando existe interesse pela mulher. E é por isso que eu posso conquistar qualquer mulher, em qualquer lugar, a qualquer hora. Agora as mulheres. 44% das entrevistadas afirmaram que se oferecem para pagar apenas para saber qual será a reação do homem. Para 31% delas, dividir é justo. Enquanto para 25% a obrigação é do homem, por isso nem se oferecem. 47% foi radical ao dizer que se o homem não paga no primeiro encontro, elas desistem da relação. Para essas, na hora da conquista, vale tudo para agradar. Verdadeiro ou falso? Vale tudo no amor e na guerra. Verdadeiro. Boa resposta. Boa pergunta. Já a atriz Débora Nascimento não é dessas que gostam de ter a conta paga pelo companheiro. Ela afirmou em uma entrevista que mulher pode e deve pagar a conta. Gosto de pagar, mas toda mulher esperta deve deixar o homem achar que é ele quem manda. Conta é minha. Fecha. Eu? Fechado. Segundo especialistas em etiqueta comportamental, funciona assim. Quem convida, paga. E como normalmente são eles pagam. Saúde. Saúde.
Mas, passados aproximadamente 3 meses de namoro, o ideal é que já conversem sobre dinheiro e que cada um pague o que consome, para ninguém sair no prejuízo e começarem a se adaptar com a vida a dois. Já que no casamento as finanças do casal se transformam em uma única. Portanto, não existe mais o dinheiro dele e o dinheiro dela. Então as contas passam a ser pagas com a renda do casal, sem divisão. E o segredo para evitar conflitos quando o assunto é quem paga o quê? É o diálogo. Se o homem ou a mulher não consegue sequer admitir suas dificuldades financeiras, é um sinal de que falta intimidade e confiança nessa relação. Eu tenho que trabalhar. É uma pena, porque eu tenho ingressos para esta noite. O importante é que as regras sejam discutidas e claras para os dois, porque enquanto está no dinheiro, o conflito é prático e objetivo. Mas, se ignorado, certamente vai refletir em questões emocionais, como competitividade, frustração, medo e solidão a dois. Quer saber? Eu sinto muito. Olha, não, eu não quis dizer isso. Tá aí como resolver essa polêmica. Participe iurdtv.com ou pelo facebook.com/Escola do Amor. Quem será que deve pagar? Existe uma regra? O homem ou a mulher? Eu tenho um casal aqui como convidados do programa, o Roberto e a Regiane. Vocês passaram por isso, né? Passamos sim. Sério? Sério. Havia essa divergência entre os dois? Havia bastante. Vocês vão falar já a respeito. Roberto, quanto tempo de casado? 1 ano. É lua de mel, né? Lua de mel. Como nós anunciamos aqui na abertura da nossa aula de hoje, você pode fazer perguntas, você que tem uma dúvida. É claro que não dá para orientar todas as pessoas, infelizmente, são muitos, mas dentro do possível nós vamos ajudar você e vamos dar dicas de como você resolver problemas corriqueiros dentro do relacionamento, que é muito importante para o casamento, no namoro, noivado e até mesmo as pessoas que estão sozinhas, né? Às vezes a pessoa ela tá ali lutando, se vendo sem saída, e às vezes o problema é tão simples, é uma coisinha de nada que uma orientação esclarece, abre a visão, né? Pois é, e você pode participar, como eu já disse, pela iurdtv.com, facebook.com/Escola do Amor. Eu quero, inclusive, já orientar aqui o Alan. Ele diz assim: quero tirar uma dúvida. Minha noiva, quando nós brigamos, ela fala de ficar sozinha. E qualquer coisa fica emburrada, segundo ele. Fica até sem falar comigo. Como devo resolver essa situação? Alan, primeira coisa, mostra que ela é uma pessoa infantil. Mas, na verdade, o fato dela ficar emburrada é um sinal que ela endurece o coração. Ou seja, ela não aceita as suas colocações, fica emburrada, fica sem falar com você. Até aí não seria um problema tão grave, porque com uma conversa, você trabalhando isso nela, isso pode mudar, sem dúvida. Agora, o problema está em o fato dela ser ainda sua noiva. Porque, sendo noiva, ela tem agido dessa forma. Imagine depois do casamento. O que acontece em muitos relacionamentos, que a pessoa ela tem um problema no namoro, no noivado, e ela acha que depois do casamento o problema será solucionado. Como eu já disse, se você já fosse casado e estivesse nessa situação, então existem várias ferramentas, dicas que nós damos que você pode resolver isso. Mas agora, nesse momento, você tem a opção de escolha. Então você tem que perceber se ela tem disposição de mudar, se ela não aceita nenhuma das suas colocações, porque se antes do casamento ela já está agindo assim, que digamos é uma fase muito boa, porque no namoro, no noivado, é love para cá, love para lá, não é isso? É presente para cá, presente para lá, elogios. Se antes já está assim, não leve esse problema para o casamento. Não pense que no casamento isso vai se resolver. É o que nós sempre orientamos. Se existe um problema antes,
Então resolva, porque quando vocês se casarem, vai somar o problema do namoro, do noivado, com os problemas do casamento, e serão vários problemas a serem resolvidos. E de mais a mais, você pode um dia, estando casado com ela, ouvir assim. Quando você disser, eu não gosto que você fique assim, ela vai dizer, você me conheceu, já era assim. Desde quando nós namorávamos, você sabia que eu era assim. E se você não gostava desse meu jeito, então por que você casou comigo? Então veja que é um problema que, se você não resolver, você vai adiar um problemão para o futuro. Sem dúvida alguma, essa situação tem que ser resolvida antes de chegar ao casamento. Não caia no erro de levar adiante, empurrando com a barriga, porque vai piorar. Nós vamos agora saber o que as pessoas pensam acerca do nosso tema. Na sua opinião, quando um homem e uma mulher eles estão se conhecendo, vão sair para jantar, quem é que tem que pagar a conta? Ah, o homem, né? Eu acho que hoje em dia isso tanto faz, né? Porque a mulher já ganhou espaço na sociedade, né? Ela pode muito bem pagar a conta também. O homem, normalmente, né? Mas eu não vejo problema em pagar também. Eu particularmente gosto de pagar as contas. Partindo dele, né? Querendo pagar a conta, eu acho que ele está demonstrando cavalheirismo. No começo, o homem. Por quê? Faz a diferença? Faz toda a diferença. É o começo, né? Dividir. Desde o início? Ah, eu acho. No primeiro momento eu acho que o homem, mas no segundo momento eu acho que a mulher se sente incomodada também, elas querem participar, são independentes. Eu acho que nas contas em geral elas querem participar, tudo. E nada mais justo do que o homem valorizar o trabalho da mulher e também participar em casa também, eu acredito assim. Acho que é do estilo de cada um. Eu sou do tipo que paga. E não só no primeiro encontro, como nos outros também, né? Mas você não se assustaria se um rapaz te leva pra jantar e ele pede pra rachar a conta com você? Eu acharia falta de cavalheirismo. Não, eu acho que outras coisas podem fazer você chegar à conclusão de que aquele cara é cavalheiro ou não a conta. E já na fase do namoro? Na fase do namoro, eu namoro. Eu namoro há 5 anos, eu acredito que tem que ter a parceria. Porque senão fica muito sobrecarregado para uma pessoa só. Ah, dividir pra mim nunca teve problema, sempre dividir. Não, eu acho que tem que ser tudo dividido também. Desde o primeiro encontro, eu acho que tem que ser dividido. No casamento, quando eles passam a dividir as finanças da casa, as contas da casa, isso deve ser uma responsabilidade de quem ganha mais ou continuar dividindo? Dividindo, mas depende também do que tem que pagar, né? Eu acho que eles devem dividir, porque como eles são um casal, os bens são compartilhados. Os dois, independente de quem ganha mais. Com as contas da casa, eu acredito que o casal tem que dividir as contas, porque é uma construção que os dois estão fazendo. É uma divisão de contas, acaba juntando tudo. Tem que ser os dois, para tudo. Conforme as condições de cada um, divide-se tudo. Eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que eu continuaria pagando da mesma forma. Eu só acho que eu sou meio clássico nesse aspecto, né? Acho que depois de casado tudo se torna igual, porque é dos dois. O que é de um é do outro. Eu acho que o justo é a divisão, assim, não 50%, mas assim, tem um mês que o homem vai estar numa situação melhor, a mulher tem outras coisas. O homem não tem ideia de quanto uma mulher gasta num salão, né? Então, eu acho que esse gasto aí a gente não tem. Então, a gente pode ajudar um pouco a mais nas contas de casa. Quem paga o quê? Você pode participar e dar a sua opinião. A Maria diz assim, meu maridinho paga, é claro. Se eu pagar, vai ser com o din-din dele mesmo. A Uau diz, sendo namorado ou marido, não vejo problema algum em dividir a despesa. Se o homem insistir em pagar, tudo bem. Eu mesma já paguei muitas vezes a despesa. Não vejo como questão de cavalheirismo, porque daí já parte para o machismo. Direitos iguais. Normal. É isso que eu acho. Bom, você participa, daqui a pouco eu volto aqui com o Roberto e a Regiane, você vai conhecer melhor a história, mas eu queria já perguntar aqui, quem pagava o que aí de vocês dois? A maior parte eu pagava mais na época do namoro, né? Que isso, Roberto? Você deixa os homens, os nossos alunos, constrangidos. É constrangedor mesmo. Hoje você reconhece e enxerga isso, né? Enxergo. Hoje... Mas na época ela que tinha que pagar e pronto.
Porque ela ganhava mais que eu. Então a gente saíamos entendi. E como a despesa em casa, eu ajudava, mas quando nós saímos eu falei, não, ela vai ter que pagar. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você já já. Deixa eu apenas orientar aqui a Kênia. Ela diz assim, olha só, sou assim, 2 pontos. Controlo tudo que o meu marido faz. Sou ciumenta, principalmente por ele ser mais novo do que eu. Estamos a ponto de nos separar. É horrível, eu me sinto mal de fazer ele se sentir sufocado. Quero me livrar disso, mas é tão difícil porque ele se distancia cada vez mais de mim. Estou aflita e angustiada. Kênia, vamos lá. Primeira coisa, o fato de você ser muito ciumenta, e principalmente por ele ser mais novo, né, do que você, como você coloca aqui, então você mostra claramente que você é uma mulher insegura. Você é insegura diante dele. E você tenta superar essa insegurança sufocando ele, pressionando ele. Isso é pior. Essa distância dele de você, o homem, quando a mulher age dessa maneira, a mulher tem todo um jeitinho de falar com o homem, de mostrar para ele no que ele precisa ser diferente e tal. Mas quando a mulher chega igual delegada, diz, você está preso, aí entorna o caldo, não tem jeito. Tem que ser com jeitinho. E a mulher tem esse jeitinho. Agora, esse ciúme que você tem, se não há motivo, pelo que eu entendi aqui, então você tem que cortar esse pensamento. O ciúme é um pensamento negativo que vem da imaginação da pessoa. Sabia disso? Então a pessoa ciumenta, extremamente ciumenta, ela passa a ver coisa de onde não existe. O ciumento vê fantasma, é verdade. O ciúme dele é tão grande que qualquer gesto da pessoa, qualquer atitude da pessoa já vem na mente dele, tá vendo? É por isso, ele está traindo, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, e muitas vezes não está. E aí você começa a sufocar ele, e aí a relação realmente fica complicada. E a pessoa fica sofrendo. Ela fica presa também, sofrendo com esses fantasmas desnecessários. Então é preciso aprender a cuidar do seu interior. Você precisa ver o que tem trazido tanta insegurança e trabalhar nisso. O ponto positivo aqui é que você já reconhece que está errada. Ela já está dizendo que sabe que ele deve sofrer com isso. E ela se sente sufocada, ela sufoca ele, mas como ela diz aqui, ela se sente mal em sufocá-lo, ou seja, ela consegue enxergar que ela está fazendo mal a ele, não está fazendo bem, mas a insegurança, enfim, faz você agir dessa forma. Se você trabalhar o seu interior, se você buscar pelo seu interior, se libertar dessa insegurança, se livrar desse sentimento, você vai ver que tudo será diferente. Esse complexo de inferioridade que você tem, que dá para ver também, faz com que esses pensamentos sejam cada vez mais fortes. Se você não mudar isso, não adianta. E talvez ela diga assim, mas como mudar? Eu não sei o caminho. Então tá aí a oportunidade que nós sempre falamos sobre a aula presencial, porque ali, de fato, você vai conseguir enxergar o que está acontecendo e aprender como mudar essa situação. E essa aula presencial nós ajudamos de perto os nossos alunos, ali nos conselhos, nas orientações, porque acaba sendo um tratamento, por isso que chama-se terapia, né? Terapia do amor, é um tratamento que você faz e você vai mudando o seu interior, você vai ver que vai se dissolver esses complexos, vai se dissolver de dentro de você esse sentimento de ciúme, de inferioridade, e você será uma pessoa diferente do que você tem sido. Aliás, eu quero colocar aos nossos alunos esse convite que fala a respeito dessa aula presencial, que todas as quintas-feiras nós temos o prazer de ajudar dezenas, centenas, milhares de pessoas. O programa Escola do Amor está rompendo fronteiras.
pode ser visto diariamente às 11 horas da manhã pelo site iurdtv.com. Ouvido simultaneamente pela Rádio 99,3 FM. E ser assistido aos sábados ao meio-dia pela TV Record. Mas as aulas não se limitam às mídias, televisão, rádio e sites. Os alunos também podem participar das aulas presenciais. Temas são abordados de forma mais detalhada para que os alunos aprendam a praticar os exercícios no dia a dia. Todos saem satisfeitos e sem qualquer dúvida. Os professores ficam disponíveis para orientação particular 1 hora antes da palestra. Participe das aulas presenciais. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Ou às 19 horas, na Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Então, às 8 da noite aqui na Zona Sul, nessa quinta-feira, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, e nós estaremos na Zona Leste, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás. Essa aula presencial é show de bola, né? É. E a gente sempre fala da aula das 19 horas, né? Mas eu acho importante também colocar que nós estamos às 15 horas também já, dando essa aula, aconselhando, cuidando. Então, às vezes, a pessoa não pode ir à noite, tem a opção da tarde, né? Quinta-feira, 7 da noite, um encontro marcado para os casais, noivos, namorados, solteiros, solteiras, todos que querem a realização sentimental. Regiane, você então pagava tudo? A maior parte era eu que pagava, até porque eu ganhava mais do que ele, né? Mas vocês tinham problemas por causa disso? Na época do namoro tínhamos muito problema, sim, porque acho que como mulher a gente quer ser tratada com toda luxúria, né? Então a maior parte ficava para mim e eram muitas brigas também em relação a esse assunto, né? É, porque você não concordava pelo fato dela ganhar mais, ela tinha que pagar. É, devido a ela ganhar mais, porque assim, as despesas de casa eu já supria. Algumas despesas, né? Ajudava ela em casa. Então, quando nós saímos, eu falava, não, você vai pagar a conta. Era sempre assim. Eu pensava dessa maneira, né? Eu ajudava, então ela vai ter que assumir também um... Houve os conflitos, então? Houve os conflitos, com certeza. E eu sempre querendo impor para ele mudar, sempre falando, você tem que mudar, você tem que fazer assim, né? Mas o que você queria que ele fizesse? Se ele que não ele tinha condição para te levar. Sei lá, mudasse de emprego, tomasse uma atitude, alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. E isso, vocês já eram casados ou não? Isso, namorados. No namoro? Namoro. Entendi. E como que foi que se acertaram? Como resolveu o problema? Na realidade, foi nas aulas presenciais mesmo que nós começamos a ir. E aí os professores ensinavam a gente a como dividir, a conversar mais. Que eu queria, por eu ter minha independência, então desde os meus 16 anos sempre trabalhei. Então a mulher, ela acaba sendo muito independente, então ela quer impor as coisas. Só que ali nas aulas presenciais, eu comecei a ver que não é impondo, sempre conversando, dialogando. Agora eu faço uma pergunta a você, que eu já queria fazer, já disse no bloco anterior. O homem não se sente diminuído pela mulher arcar com as responsabilidades, não? Com certeza. Você se sentia assim? Com certeza. É, porque o normal do homem é arcar com as despesas, né? O homem é caçador, né? Exatamente. Se é dentro de casa, se é fora de casa, não interessa. Ele tem que passar a segurança. Com certeza é uma coisa constrangedora. Aí vocês, então, através da aula presencial, mudou isso tudo? Mudamos isso e hoje, graças a Deus, casamos, fizemos um ótimo casamento. Hoje tudo é dividido, tudo... Quem paga o que hoje? Hoje os dois pagam uma parte, mas a maior parte ainda fica para o homem. A maior parte agora é para mim. Hoje é contigo. Aprendi. Aprendeu a lição, né? Aprendi. Olha, nós vamos ao intervalo e logo depois do intervalo, tá? Você vai participar conosco do laboratório. Eu quero que você nos ajude a orientar esse casal, que realmente é um caso sério, hein? Ela alega que tem razão, ele também diz que tem,
e os dois não chegaram até agora a lugar algum, né? Daqui a pouquinho, após o intervalo. Momentos felizes existem para serem compartilhados. Como faz bem ficar perto de quem a gente ama. Uma palavra ou um simples sorriso dessa pessoa pode mudar o seu dia, a sua vida. Proteja a sua união. Por Renato e Cristiane Cardoso. Casamento Blindado, o livro. O seu casamento à prova de divórcio. Mais informações www.arcacenter.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 2461 0060. Você tá assim. Não é cobrando. Eu vou onde eu quero. Isso me incomoda muito. Todo relacionamento passa por altos e baixos. Você tá falando, cobrando. Isso não é legal, né? É isso que me entristece. Tem coisas que é pra você tomar a frente que você não toma. Você tenta resolver tudo, mas uma palavra pode colocar tudo a perder. Você acha que você me conhece, mas você não me conhece. Eu te conheço. No casamento tem que ser diferente. Mas não é essa a questão. Você tem que se colocar numa postura como adulta e não como adolescente. Adolescente é ele. Quem está dentro da relação muitas vezes não enxerga onde está errando. Tá bom, só você certinho. Não, eu não sou Só certinho. você certinho, eu não sou sou errada. santo. Nós podemos ajudá-los. Olá, alunos! Está no ar The Love School, a sua escola do amor. Inscreva-se no Laboratório do Amor. Entre no site r7.com/Escola do Amor, clique em quadros, laboratório e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, na iurdtv.com e aos sábados ao meio-dia na Record. Vamos então ao laboratório com Alex e Joelma. Joelma tem 28 anos e Alex 29. Os dois são casados há 6 anos, mas ainda têm pontos a acertarem. Joelma diz que o marido é muito quieto, não se abre com ela sobre seus problemas no trabalho e, além disso, muitas vezes acha que ele tem medo de tomar atitude para algumas coisas. Alex diz que não fala nada porque não quer aborrecê-la com os problemas do trabalho. E ela sabe que ele é mais de ouvir do que de falar. Eu não gosto assim muito, que você é muito paciente. Até às vezes que você deixa passar algo que aconteceu, assim. Às vezes você deixa as pessoas, né, até mesmo te humilhar, falar algo a mais pra você. E eu não gosto disso. Eu acho você, assim, muito quieto, você não fala, você não se expressa. Você é nervosa, se for os dois do mesmo jeito nervoso, a gente vai entrar em choque. Eu não sou nervosa. Vai entrar em choque, aí não fica legal. Tipo, quando eu chego em casa cansado do trabalho, eu chego ali quieto, eu quero ter pelo menos uns 10 minutos ali para me poder respirar, chegar. Você já quer atenção, você já chega falando. Não, e a menina hoje foi assim. Eu penso assim, você tem que esperar um pouco, respirar, tal. Aí você já acha que não quero dar atenção para você, que você acha que porque eu tô pensando em outra coisa, não tô pensando na responsabilidade de casa. Não é. É que eu tô ali, preciso desse tempo, porque eu vim da rua, estressado, pegou transporte, essas coisas, é difícil, queria que você entendesse. Eu chego em casa cansado já, aí você já tem que entender, já chegou da rua, ele tá cansado, estressado, deve ter tido... Não é que eu tô trazendo problema para casa, mas é automático isso. Você chega em casa, você quer relaxar, quer ali ter seu momento, depois você esperar, aí sim a gente conversar. Eu sei disso, mas assim, eu dou esse tempo pra você. Eu dou esse tempo. Não, dou sim, amor. Eu dou esse tempo, só que assim, passa meia hora, passa 1 hora, passa 2 horas e você não fala nada. Eu pergunto, como que foi seu serviço? Ah, foi bom. Pra mim, eu quero que você fale os detalhes. Mulher gosta de detalhe, amor. A mulher gosta de detalhe, gosta de explicação. Olha, preste atenção, Joelma. Você deveria fazer o curso Casamento Blindado para você aprender sobre a caixinha do homem. A caixinha
vazia do homem. Ele chega do trabalho, ele chega cansado em casa e ele vai lá na sua caixinha, a caixinha do nada. E ele está lá na caixinha do nada e você está lá na orelha dele. O que você tem? Você vai falar comigo? Não vai falar comigo? Então ele fica irritado com isso. Ele se irrita com essa atitude, porque o homem, ele tem essa caixinha e o objetivo dessa caixinha é justamente ele ali desestressar. Aí você dá meia hora para ele, é muito pouco. A 1 hora, é pouco. É pouco. E você também quer que ele seja mulher. Você quer que ele fale os detalhezinhos das coisas, conte detalhadamente. Ele não é mulher, ele é homem. Mulher que gosta das coisas tudo nos mínimos detalhes. Nós já falamos aqui do linguajar do homem. O homem é tá bom, ok, aham, né? Eu sei que é difícil de entender, Joelma, mas a maneira deles desestressarem é diferente da nossa. Eu sei que você quer conversar, que você acha que se ele conversasse seria melhor para ele, mas não é assim. Esse é o melhor para você. Para ele, o melhor é ficar quietinho. E ela diz que dá meia hora, 1 hora, mas talvez você acha que dá, né? Ele tá lá e você fica assim, rodeando. Quer jantar? Você não fica puxando o assunto que você gostaria, mas de repente você tá ali. Cada hora parece que uma desculpinha para chamar a atenção. Então isso não é dar o tempo que ele precisa. Senão, se você não enxergar isso, você só vai irritá-lo cada vez mais e pior vai ficar. Vamos continuar vendo. Eu gosto de falar o que aconteceu comigo o dia inteiro. Da mesma forma é você entendeu? É que trabalho, eu penso assim, trabalho, a gente chega lá, o que passou lá, a gente deixa lá. Porque se for trazer para casa, falar de trabalho, vai ficar Eu sei disso, mas às vezes acontece alguma coisa lá que eu posso te ajudar, você entendeu? Alguma coisa que você ouviu. Eu gosto de ajudar você. E outra coisa que, assim, que eu não gosto muito é você muito quieto, você não se abre comigo, você guarda as coisas pra você. Mas é o meu jeito. Às vezes a pessoa fala uma coisa pra você e você guarda pra você, você não se abre, você não desabafa. Eu acho assim, quando a gente é casado, a gente tem que desabafar com a pessoa, ou não é? Não é assim? Aí eu penso que vai trazer preocupação para você. Não, mas eu quero, exatamente. Só que a gente está casado para isso. Um ajudar o outro, não precisar ficar, você lá quieto lá, explodir a cabeça sozinho, ficar preocupado. É aquilo que eu te falei, você tem que esperar, respirar, descansar. Sim, só que você, mas só que você parece que se guarda. Ali só existe você e ninguém mais. Mas não é todo disso dia que eu não gosto. Não é todo dia. É o dia que o trabalho foi mais estressante, aí eu fico quietinho ali na minha para não incomodar você também. Porque eu sei que você dentro de casa tem gente que não reconhece, mas eu sei que você tem suas tarefas do lado e tudo. Então eu procuro dosar legal ali para não ter esse atrito. E poder falar com você no momento certo, porque se eu for falar com você, do jeito que eu tô ali estressado, chegar do trabalho assim, cheio de pensamento que teve no trabalho, se eu falar com você, eu vou ser ignorante com você. Então eu prefiro me calar, ficar quieto, esperar ali um tempo, depois eu falo com você. Eu penso que a gente tem que, no momento ali, parar um pouco, esperar, depois a gente conversar. Você não, você que não, é assim, tem que arrumar e fica difícil. Mas, amor, é aí que tá, você não conversa comigo depois. Você não fala nada comigo depois. Você parece que esquece. Eu que sempre eu tenho que ficar lá no assunto. Alex, vamos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Isso, mas isso não foi nada. Você entendeu? Mas é porque às vezes, assim, eu tenho a impressão assim que como posso falar? Que não tem importância. Não é, que nem eu já te falei, eu sou mais de ouvir, não sou mais de falar. Eu sou mais de ouvir, o falar é poucas vezes que eu falo. Às vezes eu sei, eu tenho que me esforçar para falar mais, você sabe que eu não sou de falar muito. Eu sou mais de ouvir, analisar, igual você falou, eu sou paciente demais. É que cada um, eu penso assim, cada um tem o seu jeito, o meu jeito é esse. Tem hora que você tem que agir, você não age, você fica quieto, sabe, recuando, parece estar com medo das coisas. É sim.
Pois é, então, ô Joelma, você deve incentivá-lo. Se você acha que ele não tem iniciativa, ou que ele, na hora de tomar atitude, ele não toma atitude, não é você atacando ele que você vai conseguir mudá-lo. E uma outra coisa importante aí, é uma personalidade dele, ele é mais pacato, ele é mais tranquilo, ele é mais quieto. E dá para ver, pelo que eu entendi, você é mais para frente, mais agitada. Mas é aquela velha história, os opostos se atraem, né? Tire proveito disso, Joelma. Porque a diferença de temperamento de vocês traz o equilíbrio. Você não se conforma dele, de repente, ser ofendido ou ouvir alguma coisa que você não gosta e ficar calado. Até porque se os dois são iguais, sai fogo nessa casa aí. E se os dois também forem pacatos, nada anda nessa casa. Então, tem ali um equilíbrio. Você tem que focar nas coisas boas dele, ver o que você tem de mais e que está faltando nele e com um jeitinho mudar isso nele. E você, por sua vez, Alex, pegar o que de bom tem nela, não é isso? E começar a agir de acordo com aquilo que vai melhorar no relacionamento dos dois. Vocês precisam se conhecer e se respeitar. Mas a Joelma não está respeitando o jeito dele. Você acha que num casamento tem que dividir, tem que desabafar. Só que ele não quer mais tocar no assunto do que aconteceu no trabalho. Então deixa pra lá, ele já venceu aquilo sozinho. A hora que ele achar que ele precisa desabafar para vencer, ele vai te procurar. Muito bem. Vamos agora a mais um mandamento para um relacionamento feliz com Renato e Cristiane Cardoso. Você sabe que uma das coisas que o marido ou a esposa mais gosta de saber é quando ela é útil para o seu esposo ou para a sua esposa. A pessoa se sente que ela pode acrescentar alguma coisa, que ela pode ajudar em alguma coisa. E o que acontece é que muitas pessoas estão num relacionamento e vivem independente da ajuda da outra. E isso causa frustração, porque às vezes a mulher, a esposa está estressada, ela tem muitas preocupações na cabeça dela, e ao invés de pedir ajuda ao marido, ela reclama. Então, o mandamento de hoje é, Renato, contarás com o parceiro. Uhum. Né? Você vai aprender a viver de forma que você vai contar com a ajuda do seu parceiro. No sentido de que você vai se habituar, vai se treinar a fazer isso. Não no sentido de que alguém que diz assim, eu queria contar com ele, mas eu não posso contar com ele porque ele não ajuda, ou eu não posso contar com ela porque ela não ajuda. Nós não estamos falando do parceiro aqui, a responsabilidade do parceiro em te ajudar, mas estamos falando da sua iniciativa em pedir ajuda, em mostrar dependência, uma certa dependência do seu parceiro, em contar com o potencial do seu parceiro em te ajudar. Nós estamos falando em mandamentos, estamos falando dessa série de vídeos em paralelo com o nosso relacionamento com Deus. Uma coisa que Deus fala na Bíblia com respeito ao casal é que 2 é melhor que 1. 2 é melhor que 1. Então, isso quer dizer, se eu não conto com a ajuda da Cristiane para as minhas necessidades, os meus desafios, o meu dia a dia, então eu não estou fazendo valer de um potencial que está aqui ao meu lado, uma auxiliadora. Se eu, por razões de egoísmo, ou por razões de orgulho, ou às vezes porque estou acostumado a fazer as coisas sozinho, independência e tudo mais, não faço valer a ajuda da Cristiane, então eu não estou sendo melhor. Ou então, tem muitas pessoas que até gostariam da ajuda, mas elas não pedem.
Então elas ficam querendo que a outra adivinhe como que ela pode ajudar. E não é assim. Você sabe como o nosso relacionamento com Deus. Deus faz questão de deixar bem claro que nós temos que pedir. Ele sabe das nossas necessidades. Mas ele, mesmo sabendo da situação em que nós estamos, ele quer essa dependência nossa. E às vezes o que acontece? Você está passando por um problema que você não consegue resolver. Às vezes, até mesmo no casamento, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue resolver. Você não consegue praticar aquilo. Você então pede ajuda a Deus. Isso mostra a sua dependência a Ele. A mesma coisa no relacionamento. Quantas vezes eu tive que pedir ajuda ao Renato e me ajudou muito. Se eu não posso contar com a ajuda dele, se eu não posso depender um pouco, não ser totalmente dependente, né? Mas depender um pouco da ajuda dele, então para quê? Para que ter um marido? Para que ter uma esposa? Né? Então faz sentido vocês dois poderem contar um com o outro. E isso, você na prática, é pedir ajuda. Então você deve pedir ajuda, você deve falar o que você precisa. E não fique esperando que adivinhe, não fique pensando que a pessoa vai fazer tudo errado, que é melhor você fazer do que pedir os outros, porque ninguém faz direito do seu jeito. Porque isso é uma maneira egoísta de se pensar e de se comportar, e você acaba anulando a pessoa que está ao seu lado, que poderia estar se sentindo útil como marido, como esposa, e não está. É também uma prática da humildade. Quando você pede, você está sendo humilde. Quando você precisa de ajuda e não pede, você está sendo orgulhoso. Então é a prática da humildade. E quando você, tem outro lado, quando você pede ajuda ao seu parceiro e o seu parceiro te oferece aquela ajuda, além da pessoa que ajudou se sentir útil, se sentir feliz de poder ter ajudado, todo mundo gosta de ajudar, de se sentir útil. Além disso, isso ainda fortalece a intimidade entre vocês. Porque vocês passam a conhecer melhor um ao outro, contar mais um com o outro, ficar mais alerta ao que o outro está precisando. Então, esse contar um com o outro é muito importante para fortalecer a união do casal. Quanto menos você conta com a outra pessoa, com o seu parceiro, então mais frágil fica a relação de vocês. Porque vocês vão vivendo mais independente um do outro. Então fica abrindo um buraco, um grande espaço, um vácuo aqui entre vocês. Então tudo pode entrar nesse vácuo e separar vocês. Então é uma prática saudável, é uma prática que você tem que às vezes aprender a fazer, que talvez não seja muito natural da sua parte. Se você, por exemplo, mulher, antes mesmo de se casar, aprendeu a ser uma mulher independente, ou você se casou talvez muito tarde assim, relativamente tarde, você se casou depois dos 30 anos, então você aprendeu a viver grande parte da sua vida sozinha, ou sozinho, fazer as coisas sozinho, tomar decisões sozinhos, e isso então faz com que você, mesmo dentro do casamento, não participe a outra pessoa, e isso vai gerando um certo ressentimento. Ele fica pensando, poxa, por que ela não me pergunta? Por que ela não fala dos problemas dela? Por que ele não fala dos problemas dele para mim? Então, às vezes não é intencional, mas a pessoa não aprendeu a compartilhar a vida dela. E às vezes o seu marido ou a sua esposa é tão inseguro e você pensa que a pessoa vai dar um problema para ela ou ela não vai conseguir resolver. Só de você confiar em contar com ela vai ajudar nessa insegurança. Vai ajudar essa pessoa, ou seu marido, ou sua esposa, a pensar assim, poxa, ele conta comigo, ela conta comigo, poxa, eu fiz a diferença hoje, eu ajudei meu marido, ele gostou do que eu falei, eu pude ajudar de alguma forma. Isso ajuda a autoestima da pessoa. Motiva também a pessoa a melhorar, né? A dizer assim, eu quero poder ser bem útil, então eu vou melhorar. E é assim que Deus age também com a gente, né? Quanto mais você pede ajuda a Deus, e você vê que Deus não tem limites, né? Você pode pedir ajuda, pedir a Deus alguma coisa, assim, toda hora do dia, que Ele não vai ficar chateado com você.
ele tem prazer. Por quê? Porque quando a gente pede a Deus ajuda, a gente mostra uma certa fé, uma certa confiança nele, na capacidade de Deus dele, e também uma dependência, mostrando que nós sozinhos não conseguimos fazer nada, mas com ele a gente consegue. Então, isso para Deus é muito importante. Então isso é uma lição tanto para o casamento quanto para a sua fé. Você que tem pensado, por exemplo, em como se relacionar com Deus, como fazer uso dessa força superior que está disponível para você, mas você talvez ouve falar e não consegue conectar-se com Deus. Está aí uma grande forma de você se conectar com Deus. É você reconhecer aonde você está sendo fraco ou fraca, aonde há deficiências na sua vida, dificuldades que você não está conseguindo resolver com as suas próprias forças ou com a sua sabedoria, e diante dessas dificuldades você leva-as a Deus e fala: meu Deus, eu estou precisando de ajuda aqui com meu filho, não estou sabendo lidar com meu filho. Meu Deus, eu fui no médico e ele me falou que eu tenho essa enfermidade, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida, eu preciso de cura, eu ouvi dizer que o Senhor cura, que está escrito lá que o Senhor fez milagres no passado, eu creio que eu não vou precisar ficar a minha vida toda dependendo desses remédios. Enfim, quando você começa a levar as suas deficiências, as suas dificuldades para Deus, então você se aproxima de Deus. Você gera uma intimidade maior com Deus. Você está criando uma oportunidade para conhecer a Deus melhor e para Ele participar na sua vida também. Então, sempre que possível, nós estaremos colocando aqui, né, o mandamento de como se ter um relacionamento feliz, que é muito importante. A gente aprende a cada dia, né? E tem sido precioso esses ensinamentos que a gente tem recebido. Voltando ao nosso tema, o Ederson diz assim: o problema da mulher ajudar a pagar, ou por acaso pagar a conta toda, é que em uma vez em 10 que ela pagar, na primeira briga que surgir, ela vai tacar na cara do namorado ou marido. Aí fica chiando no ouvido da gente por uns 3 meses. Resumo: melhor ficar em casa do que dividir. Ou só sair se o homem tiver dinheiro. Isso aconteceu com vocês? Várias vezes. Então o Ederson tem razão. Tem razão. Sério? A mulher, qualquer coisinha, já tá tacando na cara. E taca mesmo. E aí você pensava em fazer isso, não sair mais, então? Não, eu precisava me mudar. Eu falei, não, preciso mudar essa situação. Afinal de contas, eu sou homem, né? Então, vamos achar um atalho aqui para mudar essa situação. E hoje resolveu o problema, né? Resolvemos, né? Nas aulas presenciais resolvemos. Hoje é totalmente diferente. Bom, eu quero então agradecer, tá, o casal, a participação de vocês, que hoje são felizes, né? E através dessa aula presencial que vocês citaram. Nós vamos dar agora as dicas, tá, do nosso tema de hoje que falamos. E eu quero que você se prepare para buscar pela sua vida sentimental. São muitas pessoas pedindo opiniões a respeito de vários assuntos dentro da vida sentimental que nós não temos tempo suficiente. Mas eu tenho certeza que na aula presencial tudo isso será esclarecido e você vai escrever uma nova história no amor. Vamos à primeira dica. Não existe uma regra. Quem paga o quê deve ser decidido em comum acordo pelo casal. Ou seja, não adianta um ficar jogando para o outro. Tem que existir o acordo e aí não vai haver problemas. É isso mesmo. Vamos sentar, vamos conversar. Olha, eu ganho tanto, você ganha tanto. Como que a gente pode fazer? Vamos dividir. Porque aí, uma vez combinado, não sai caro. Próxima dica. A modernidade não é de todo ruim. Mas reviver o cavalheirismo dos velhos tempos é sempre uma boa pedida. Então tá, quando o relacionamento ele vai bem, existe uma comunhão entre os dois, então não há discordância de ideias. Não, não há. E mesmo combinando em dividir, de vez em quando voltar lá a praticar o cavalheirismo cai bem.
A mulher gosta, se sente valorizada, realizada, né? E um romantismo não pode faltar nunca. Ah, verdade. Vamos à terceira dica. Nunca se julgue melhor ou pior que o outro baseado nas diferenças econômicas. Existem valores muito mais importantes a serem considerados em uma relação. Então não adianta você considerar apenas o valor financeiro. Não, poxa, a pessoa não está numa boa condição financeira, quis pagar, ótimo, excelente, não tem problema, tem problema? Não, porque o que te fez ser atraído por essa pessoa, por esse seu marido ou namorado? Foi a condição financeira dele? Quais os valores que você levou em conta? O que você vai conviver para o resto da vida? A situação econômica é importante, faz parte, mas não é o mais importante, não é o principal valor. O homem, claro que, como eu fiz a pergunta ao casal, convidado, o homem realmente acaba se sentindo, poxa, eu que tenho que assumir, né? Mas se existe uma boa conversa entre os dois, não tem por que ficar considerando o problema financeiro como um empecilho para... Até porque se eles se unirem e se ajudarem, é uma fase que vai passar. Exatamente. Né? Ao invés dela ficar atacando, apontando, diminuindo o marido, então incentive, abra novas oportunidades junto com ele. E essa fase vai passar rapidamente. E assuma o seguinte, atenção os homens, faça igual eu, sempre pague a conta, não é isso? Eu sempre pago a conta. É verdade, ele sempre paga. Chegamos ao final de mais uma aula e eu aqui agradeço a paciência dos nossos alunos. Até a próxima. Tchau. A minha vida, levado pelo vento, uma folha caída, debruçado na janela, olhar perdido no horizonte, minha vida entardecia, como o sol que se escondia atrás do monte. Noite fria e sentindo solidão, com lágrimas nos olhos, fiz a Deus uma oração. Palavras simples, minha dor do fundo do meu coração. Nem podia imaginar que eu iria encontrar meu Salvador. Desde então em minha vida, nenhum dia se passou que eu deixasse de pensar como é grande o meu Senhor. Filho de Deus, Filho de Deus, o meu coração é teu santuário, lavado no sangue da cruz do Calvário. É teu santuário para ser a morada do meu Salvador. A minha vida, levado pelo vento, uma folha caída,
debruçado na janela, olhar perdido no horizonte, minha vida entardecia como o sol que se escondia atrás do monte. Na noite fria e sentindo solidão, com lágrimas nos olhos, fiz a Deus uma oração. Palavras simples, minha dor do fundo do meu coração. Nem podia imaginar que eu iria encontrar meu Salvador. Desde então em minha vida nenhum dia se passou que eu deixasse de pensar como é grande o meu Senhor. Filho de Deus, Filho de Deus, o meu coração é teu santuário, lavado no sangue da cruz do Calvário. Filho de Deus, Filho de Deus, o meu coração é teu santuário para ser a morada do meu Salvador.